Quero saudar a todos que irão participar deste culto, desta reunião de oração, com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Estamos hoje reunidos para buscar o socorro do Senhor. Este é o objetivo das reuniões de orações. Quero aqui ler, para a abertura do nosso culto, o texto que se encontra no livro de Isaías, capítulo 60. Isaías, capítulo 60, que diz assim na minha versão: levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobrirão a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti, Senhor, virá surgindo a sua glória, se verá sobre ti. E as nações caminharão à tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê, todos estes já se ajuntaram e vêm em ti. Teus filhos virão de longe e tuas filhas se criarão ao teu lado. Então verás e será iluminado, e o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações a ti virão. Uma palavra profética sobre o que o Senhor iria fazer à nação de Israel depois de um longo tempo em cativeiro. Quero assim entender e crer que nós também iremos passar por esse momento, depois de um tempo aí isolados, depois de um tempo aí sem podermos estar juntos, louvando ao Senhor, um tempo de cativeiro, nós possamos retornar e sentir a glória do Senhor, a presença do Senhor em nosso meio e a vitória do Senhor. Amém. Restituir assim o nosso culto, a nossa alegria, a nossa comunhão dentro da casa do Senhor. Amém. Vamos estar orando? Pai bendito, Senhor de toda existência, Senhor da glória, Deus Altíssimo, soberano Criador, Espírito eterno, Espírito Criador, Pai eterno, nós oramos a Ti em nome de Jesus, primeiro para Te agradecer, Pai querido, pelo Teu grande amor para conosco, pelos livramentos que o Senhor tem nos dado até este instante. O Senhor tem nos livrado dos homens maus, tem nos livrado deste vírus, o Senhor tem estado conosco, o Senhor também tem sido o nosso provedor, tem nos proporcionado o pão de cada dia à nossa mesa, o Senhor tem nos assistido em tudo. Louvado seja o Teu grande amor por nós. O Senhor nos amou primeiro, o Senhor tem cuidado de nós como um bom pastor cuida de suas ovelhas, e nós podemos perceber isto, ó Pai amado, a cada dia, a cada amanhecer, a cada entardecer, a cada anoitecer, nós podemos perceber o Teu cuidado sobre as nossas vidas. Graças Te damos, Pai bendito, apesar de nós não merecermos, muitas vezes nós negligenciamos, nós pecamos, mas o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem olhado para nós com um olhar de misericórdia, com um olhar de um Pai amoroso, e nós Te louvamos em gratidão, em louvores, em testemunho, em pregação, nós Te louvamos e Te agradecemos. Pai bendito, em nome de Jesus, suplicamos a Ti neste instante a presença maravilhosa do Espírito Santo, que o Senhor possa estar ministrando a palavra em nossos corações, possa estar recebendo as nossas orações, possa estar recebendo louvor. Pai amado, que tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome, e que nós possamos sentir a Tua presença, porque nós precisamos da Tua presença, nós carecemos da Tua presença, o nosso coração se entristece quando nós estamos longe de Ti, longe da Tua igreja, longe da comunidade
Pai amado, Pai bendito, nós oramos em nome de Jesus. Esteja no nosso meio nesta reunião. Assim nós oramos e clamamos em nome de Jesus, que vive e reina para sempre. Amém. Queria eu ter mais a dar e te entregar mais que este inconstante coração. Queria eu mais depender, melhor viver quando confiado em tua mão, porque vivo sempre assim. Em tuas mãos eu quero estar, só no teu poder, só no teu querer, acho a direção, acho paz e unção. O que eu venha a ser, o que eu venha a ter, sejam sempre teus, que eu viva a te agradar. Faças teu melhor lugar do que minha errante inclinação. Meu coração que seja teu, em teu altar esteja eu em tua adoração, e que eu viva sempre assim. Em tuas mãos eu quero estar, só no teu poder, só no teu querer, acho a direção, acho paz e unção. O que eu venha a ser, o que eu venha a ter, sejam sempre teus, que eu viva a te agradar. Só no teu poder, só no teu querer, acho paz e unção. O que eu venha a ser, tudo o que eu venha a ter, que eu viva a te agradar. A palavra do Senhor, Isaías 59, os versos 1 e 2, nos diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não se poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vós não o ouçam. Vamos orar ao Senhor, buscando a sua presença nesse culto desta noite. Amém. Santo Deus, Pai querido, poderoso Deus, nós nos encontramos aqui, Senhor. Nesta noite, Deus, que estamos tendo o privilégio de estarmos na tua casa. Estamos aqui no templo, Deus, com os nossos corações, ó Pai, ainda um pouco encolhidos, ó Pai, ao ver esses bancos vazios, ó Pai. Nós sentimos a saudade, ó Pai, dos nossos irmãos, ó Deus, de poder estar com eles, ó Pai.
ainda, mas, ó Deus, a tua vontade ela é soberana. Por isso, ó Pai, nós sabemos que o Senhor tem os seus propósitos para cada um desses problemas que estão ocorrendo no mundo, ó Pai. Não somente no nosso país, ó Deus, no mundo, ó Deus. Tragédias, ó Pai, grandes perdas, ó Pai, multidões sendo assoladas, ó Pai, por guerras, ó Senhor Deus. Essa pandemia, ó Deus, que tem judiado muito, Pai, que tem levado muitos irmãos, muitas pessoas, ó Pai, de uma forma bruta, Pai, brutal, de uma forma trágica, Pai. Ó Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, nesta noite, nós buscamos, ó Pai, clamamos a tua santa e bendita presença, ó Pai, sobre o teu povo, ó Pai, sobre esta nação, sobre esta igreja, Vida Formosa, ó Pai, a qual o nosso coração, ó Pai, se regozija de poder estar, ó Pai, te pedindo, ó Pai, visita cada coração que está aí, ó Pai, está aí nessa telinha, ó Pai, está aí ouvindo, está vendo e sentindo, ó Pai, que o teu Santo Espírito possa, ó Pai, visitar cada coração, ó Deus, que o teu Santo Espírito esteja, ó Pai, satisfazendo as necessidades dos nossos irmãos, ó Pai. Ó Senhor, sabemos que muito em breve, em nome de Jesus, poderemos estar aqui, numa única voz, uníssono, ó Pai, rogando por ti, ó Pai. Nesse momento, nesta noite, para nossas vidas, ó Pai. Senhor Deus, seja propício a nós, receba as nossas orações, receba, ó Pai, os nossos louvores, ministra a tua palavra em nossos corações para que possamos nos alimentar, Senhor. Que possamos, ó Pai, nos fortalecer. Amém. Ó Senhor, abençoa o teu povo, e esteja neste mundo, e esteja em cada coração. Nós oramos no nome poderoso do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Amém. Amém. Temos uma rica e preciosa tradição litúrgica. Entoamos cânticos utilizados por cristãos para louvar a Deus nos mais diversos séculos da história da Igreja. Nossa inologia continua a se desenvolver. Temos uma rica e preciosa tradição litúrgica. Entoamos cânticos utilizados por cristãos para louvar a Deus nos mais diversos séculos da história da Igreja. Nossa inologia continua a se desenvolver. Temos diversas composições contemporâneas. É exatamente o caso deste hino, cuja letra e música foram feitas pelo reverendo Edilson Botelho Nogueira, atualmente pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. No inário Cantai Todos os Povos, é o hino de número 301.
Senhor. Estamos aqui no templo. Hoje nós estamos reunidos aqui, o Conselho da Igreja, e estamos também já em momentos de culto, de adoração, de louvor ao Senhor. E vamos estar nesta hora fazendo uma oração de intercessão. Ainda precisamos orar bastante pela nossa nação, que ainda está sofrendo pelas contágios do coronavírus e também a nossa igreja local. Precisamos estar orando ao Senhor para que Ele nos livre de nós ficarmos infectados por este vírus e podemos retornar à nossa igreja. Oremos ao Senhor. Santo Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, estamos, Senhor, reunidos hoje, Senhor, especialmente o Conselho da Igreja, Senhor, aqui no templo, Senhor. Muito obrigado por termos voltado ao templo, mas, Senhor, de forma provisória, Senhor. O Senhor permita que nós possamos brevemente estarmos reunidos aqui no templo, juntamente com a igreja. Queremos pedir, Senhor, que o Senhor esteja, Senhor, sempre nos livrando, Senhor, deste vírus que assola o país, assola todos os estados e municípios e assola o mundo todo, Senhor. Um vírus terrível que ainda não encontraram, Senhor, uma cura. O Senhor esteja orientando os cientistas, os pesquisadores, para que eles encontrem, Senhor, uma cura, um remédio por este vírus e uma vacina, Senhor, que nos proteja deste vírus, Senhor. Nos abençoe, Senhor, abençoe nossa igreja local, abençoe todos os membros da igreja, abençoe também os nossos membros que têm tido problemas de enfermidade, Senhor, abençoe. Nós lembramos do Senhor Roberto, da Dona Luzia, Senhor, da Dona Basti, do Seu Clóvis. Abençoe essas pessoas que têm doenças, não de coronavírus, mas de outras doenças que os afligem, Senhor. Livre, Senhor, das dores e, Senhor, das aflições. Queremos também orar pelas pessoas que precisam de um emprego, Senhor. Que na igreja temos pessoas precisando de um trabalho, de uma fonte de renda para suprir a sua casa, as suas necessidades financeiras. Abençoe as pessoas que têm problemas de relacionamentos e, Senhor, de uma forma geral, pedimos que o Senhor abençoe todos os membros da nossa igreja, Senhor. Abençoe também nossos familiares e, Senhor, nós possamos te louvar, te adorar, Senhor, em espírito e em verdade mesmo, Senhor, distante do templo, mesmo nas nossas reuniões virtuais, que o Senhor esteja recebendo, Senhor, os nossos louvores. Esta, Senhor, é a nossa oração, fazemos por hora, não no nosso nome, mas no nome precioso de Jesus, o teu Filho amado. Amém, Senhor. Amém. Graças a paz, irmãos. Mais uma vez estamos aqui. Hoje, essa noite, estou reunido aqui com os presbíteros, pastor. Hoje nós temos um culto especial. Mas neste momento eu quero orar pela igreja, pela família, que pedir a Deus que logo isso vai passar, que em breve, se Deus quiser, nós vamos estar aqui junto com os irmãos para adorar esse Deus maravilhoso. Vamos orar agora também pelos enfermos da igreja também, pelos enfermos também do Brasil também, que estão passando por esse momento tão difícil. Vamos orar em nome de Jesus. Santo Eterno Deus, nós te louvamos, Pai, por esse privilégio, Pai, de poder estar aqui na tua casa, para te louvar, te adorar, aceitado para ouvir a tua palavra, Senhor. Que essa palavra, Senhor, possa falar em nossas orações, para que nós possamos viver esta palavra, Senhor. Queremos te agradecer, Senhor, Pai, por mais um dia de vida. Queremos te agradecer, Senhor, por esses irmãos, por esses presbíteros que estão aqui essa noite aqui, Senhor, que tu possas, Senhor, estar ungindo com o Senhor tanto Espírito, pelo pastor também, para quem está aqui também, que tu possas, Senhor, estar cada vez mais capacitando ele, para que ele possa falar da tua palavra, Senhor.
Queremos também, Senhor, te pedir, Senhor, pelos enfermos da nossa igreja, que tu conhece, eu não lembro o nome de cada um, mas tu sabes, Senhor. Pedimos, ó Pai, que tu venha, Senhor, encontre essas pessoas, Pai, que tu possa estar estabelecendo a sua saúde, Pai, que eles possam, Senhor, estar sentindo a tua presença onde quer que eles estejam nesse momento, Pai. Pedimos também, Senhor, pelos demais enfermos do nosso país, Pai, que tu conheces esse momento tão difícil que estão passando, Pai, mas tu és o Deus que confiamos, é o médico dos médicos, e eu quero, Pai, que tu possa, Senhor, também, nesses hospitais, que tu possa, Senhor, estar curando essa epidemia, Pai. Fala, Senhor, com essas pessoas, Pai, que um dia possamos também, Senhor, estar dando testemunho, Senhor, que tu fez essa obra nas suas vidas, Pai. Pedimos também, Senhor, por esses pedidos que estão aqui nesta igrejinha aqui, ó Pai. Tu sabes cada pedido que foi feito aqui, Senhor. Que tu possa, Senhor, estar, Senhor, atendendo cada um deles, Pai. Problema de enfermidade, problema de desemprego, também, Senhor, problema de conjugal também, Senhor. Mas cremos, Pai, que tu és o nosso Deus e colocamos a nossa confiança em ti, ó Pai. Que tu possa fazer o melhor e o que for da tua vontade, Pai. Fique conosco, Pai. Nos perdoa, porque somos pecadores e carecemos da tua misericórdia. É que pedimos, não merecemos, mas em nome de Jesus. Amém, Senhor.
estou de quando estou de quando estou de Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, santificado, Senhor, é o teu nome. Ó Deus Todo-Poderoso, misericordioso, venha, Senhor, abençoar nossos lares, o meu lar, Senhor, os meus filhos, ó Deus, a família da Claudete, o William, a Claudete, a Laurinha, que Deus abençoe, que dê muita saúde. Venha abençoar a minha igreja, Senhor, com todos os presbíteros. Tem que falar os nomes, não? Que Deus abençoe a cada presbítero, a paz esteja com cada um deles, que eles continuem sempre com Deus, com nosso Senhor Jesus Cristo, esteja sempre na presença deles, ó Deus. E ajuda a nossa igreja, abençoa a nossa igreja, que todos os nossos irmãos sejam abençoados por Deus, por Jesus, pelo Espírito Santo. Fica, Senhor, conosco, sempre, sempre, Senhor. Esteja sempre nos dando força, Pai, abençoando as nossas vidas, Senhor, nos dando saúde, para cada pessoa que está doente nesse mundo, Senhor, que o Senhor venha dar conforto espiritual, saúde, tira essa doença do mundo, Senhor, perdoa os pecados do mundo, Senhor, tenha misericórdia daqueles que são teus filhos, Senhor, e muitos pecadores estão por aí, mas tem gente que é tua, Senhor, que é teus filhos que te respeitam, Senhor. Abençoa, Senhor. Derrama do seu poder, da sua glória sobre cada pessoa no mundo que esteja do seu lado. Jesus, Deus e o Espírito Santo esteja com cada um de nós, ó Pai. Muito obrigada pelo nosso pão de cada dia, que nunca está faltando, graças a Deus. E que o Senhor continue abençoando a cada irmão do mundo, que todos nós possamos ter também o pão nosso de cada dia, Senhor. Fica, Senhor, conosco. Muito obrigada, meu Pai. Esteja sempre na minha casa, abençoando meus filhos, a minha família, a família da Laurinha, do William, da Claudete. Fica conosco. Eu vou ler um versículo da Bíblia, tá? É Atos 19, 11, 12. Deus pelas mãos de Paulo fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e o espírito maligno se retiravam de cada um. Amém, Senhor. Continue nos abençoando assim. Amém, Senhor. Boa noite, queridos irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja pairando no seu coração nesse momento, não só nesse momento, mas em todos os momentos de sua vida. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. E nesta noite, nós mais uma vez estamos reunidos para louvar o nome do nosso Deus. E quero, neste momento,
convocar os irmãos a, junto comigo, buscar a presença do nosso Deus, que nos ajuda, que sempre está conosco, que nos abençoa. E nesta noite quero saudar os meus irmãos presbíteros, não só os da nossa igreja, mas os presbíteros, presbíteras de todo o nosso presbitério. E provavelmente alguém estará ouvindo essa mensagem e é presbítero. Quero saudar o irmão com a paz do Senhor e dizer que nós queremos fazer uma pequena homenagem aos presbíteros, assim como eu. É maravilhoso poder servir ao nosso Deus nesse ministério. É um ministério de muita responsabilidade, mas também de muitos privilégios que Deus nos dá para podermos crescer na sua palavra, crescer em santidade, para termos uma vida melhor diante do nosso Deus. Então, que Deus abençoe todos os presbíteros e presbíteras da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil e de outras denominações também. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar os irmãos para lermos um texto de um diálogo, uma conversa que o apóstolo Paulo teve com os presbíteros lá da igreja de Éfeso. Está lá no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, de 17 a 37. Quero que os irmãos acompanhem comigo esta leitura. Diz assim: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja, e quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa, e de vô-lo ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contando que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo, trabalhando assim. É melhor socorrer aos necessitados
e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Palavra do Senhor. E aqui nós temos muitas verdades desta conversa histórica que o apóstolo teve com os apóstolos, seus discípulos. Uma conversa histórica, meus irmãos. Uma conversa que daqui desse texto nós vamos retirar várias verdades que precisam ser relembradas neste momento. E eu quero especialmente para que relembrar aos presbíteros, não somente aos presbíteros, mas a todos os nossos irmãos da igreja, que nós temos a responsabilidade de pregar o evangelho, de andar nesse mundo de uma forma santa e agradável diante de Deus. Então é uma responsabilidade muito grande. Mas nesse texto, especialmente para os presbíteros, que foi como o apóstolo fez aqui, ele quis relembrar algumas coisas a ele, e esse texto é muito rico. E daí desta conversa, eu creio que aqui parece até um monólogo, né, que o apóstolo só falou, mas eu creio que, como era uma reunião, creio que todos estavam conversando juntos ali, e dando as suas opiniões e conversando, né? Como uma reunião de conselho comum nós fazemos com o pastor da igreja e tal. A gente conversa assuntos sobre a igreja de Deus. E dali, desta conversa, não saiu nenhum documento oficial, nada. E também não foi registrado em um livro de atas, como nós fazemos no conselho, mas foi registrado no livro de Atos dos Apóstolos, que está aqui registrado na Palavra de Deus. Então, nós vamos relembrar de algumas verdades que precisam estar na nossa mente sempre. Porque nós, como seres humanos, por estarmos há muito tempo na igreja, também muitas vezes nos esquecemos. E é importante que nós nos relembremos disso. No versículo 28, no capítulo 20, diz assim a palavra do Senhor. Quer ver, meus irmãos? Deixa eu sair aqui da minha... Capítulo 20, versículo 28, diz assim: atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constitui bispos para pastoreardes a igreja de Deus, o qual ele comprou com o seu próprio sangue. Então, uma das verdades que eu quero lembrar os irmãos aqui, sei que nós sabemos disso, meus irmãos, mas é importante que a gente se lembre disso, é que a igreja pertence a Deus, meus irmãos. Há aqui uma declaração que relembra uma verdade irrefutável acerca da igreja. Essa é uma verdade que nós não podemos esquecer. Ela pertence a Deus. Foi comprada com o seu próprio sangue. Um alto preço foi pago. A Bíblia diz que a nossa salvação foi comprada não com ouro e nem com prata, mas com o sangue de Jesus. Isso é uma verdade. O Senhor Jesus se entregou por nós, pelas nossas vidas. E nós somos a igreja, e Ele é o cabeça da igreja. Ele é o dono da igreja. Nós não podemos jamais nos esquecer que a igreja é de Deus. O apóstolo Paulo chama também, lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, ele chama a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade.
E o nosso Deus, Deus vivo, também quer que os seus membros sejam pedras vivas, meus irmãos, pedras vivas para levar avante o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós temos que ser pedras vivas para podermos trabalhar na igreja. Uma segunda verdade que eu quero relembrar os irmãos está lá no versículo 29 também. Veja só, presta atenção aí, irmãos. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Veja só, meus irmãos, a igreja pode ser prejudicada por algumas pessoas. Realmente, a igreja pode ser prejudicada por algumas pessoas. E o apóstolo Paulo expressou sua preocupação, porque havia pessoas com intenção de prejudicar naquela época a igreja. Falou de lobos vorazes. Olha só, lobos vorazes que não poupariam o rebanho em Éfeso. Alguns deles viriam de fora, outros brotariam de dentro da própria igreja. Pessoas que não amavam o rebanho. Seus lábios falariam para enganar, persuadiriam pessoas a estragar a igreja. O perigo era iminente. O rebanho de Deus poderia ser atingido, dividido e enfraquecido. Os discípulos sofreriam e mágoas se instalariam nos corações de muitos, e muitos poderiam ser levados da igreja por estas lideranças negativas. Por isso, a igreja de Éfeso precisaria ser protegida. Era preciso um cuidado especial dos líderes para evitar danos na vida daquele rebanho tão amado por Deus e tão estratégico que para ele naquela cidade. Era um rebanho estratégico e Deus amava aquele rebanho, como ama hoje também a sua igreja nesses tempos difíceis que nós vivemos. Precisamos estar atentos para cuidar do rebanho do Senhor, levando o rebanho com sabedoria, uma atitude com liberdade, amando os irmãos, tomando cuidado com a sua igreja, sabendo que a igreja é de Deus, meus irmãos. E uma terceira verdade que eu também quero relembrar os irmãos é que a igreja precisa ser pastoreada com vigor. Vigor não com força, mas com liberdade e com desejo de levar a igreja para pastorear os irmãos, saber como estão os irmãos. Líderes, neste caso, os presbíteros que o apóstolo estava falando, precisariam pastorear atentamente a igreja. Eles foram ordenados pela congregação de Éfeso para isso, como nós também fomos ordenados pela igreja. Nós, no caso, em Vila Formosa, fomos ordenados pela igreja. O Espírito Santo nos conduziu a este privilégio. Então, cuidar com muito amor, determinação e responsabilidade. Caberia a eles ensinar, naquela época, caberia a eles ensinar, apacentar, consolar e ajudar a igreja a marchar vitoriosamente, apesar dos opositores. Esses líderes foram designados pelo Espírito Santo. Nós fomos designados pelo Espírito Santo. Veja, irmãos, que responsabilidade nós temos com a igreja, com o rebanho da igreja. No versículo 31, o apóstolo ele enfatiza a necessidade desse cuidado. Vigiai. Vigiar é tomar conta. Para isso, é preciso estar com os olhos abertos todo o tempo, para enxergar a igreja como um todo. Eu preciso conhecer a minha igreja, conhecer os meus irmãos, estar no meio. Os presbíteros têm que responder aos anseios da igreja. Por isso nós temos que estar no meio da igreja, junto com os irmãos, saber quais que são os problemas, o que os irmãos estão sentindo, o que os irmãos desejam. É importante. O papel do presbítero é muito importante, meus irmãos. A liderança não pode descuidar, pois caso faça isso, o estrago pode ser grande na vida do rebanho de Deus. O desafio era grande, mas Deus lhe daria forças, como Deus nos dá forças hoje, irmãos, para fazer isso, para edificar a igreja, dando sequência ao trabalho iniciado pelo apóstolo Paulo lá no início. Iniciou com a igreja e nós estamos aqui para conduzir.
uma grande responsabilidade. A responsabilidade que os líderes têm é imensa. Eu creio, irmãos, que os irmãos também sabem disso, que a nossa responsabilidade é muito grande para conduzir a Igreja de Deus nesses tempos tão difíceis, tempos que muitas coisas acontecem, muitas denominações aparecem, muitos ensinos aparecem. Nós precisamos estar atentos, precisamos ensinar o nosso povo a palavra de Deus, para que o povo seja forte, firme, tenha uma vida saudável, uma vida santa diante de Deus. É importante isso. E uma quarta e última verdade que eu quero relembrar os irmãos é que a igreja piedosa deve promover a comunhão dos santos. Está lá no capítulo 20 mesmo, de 36 a 38, que eu quero lembrar os irmãos aqui, ó. De 20, de 36 a 38, diz assim, olha, a palavra do Senhor. Tendo-vos mostrado em tudo, que trabalhando assim é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito essas palavras, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais viriam o seu rosto, e acompanharam-no até ao navio. Veja só, irmãos, que conversa maravilhosa. O apóstolo Paulo e os presbíteros colocaram-se de joelhos para orar. É importante isso, meus irmãos. Muitas vezes não temos pautas, assuntos para a nossa reunião, mas nós podemos nos reunir para orar, ajoelhar juntos e orar. Isso é importante, muito importante, irmãos. Precisamos orar com os presbíteros, nos ajoelhar diante de Deus, buscar a presença do nosso Deus. Isso eu gostaria muito de fazer com os meus irmãos presbíteros da Ipiranga da Formosa. Preces foram elevadas ao Senhor, pedindo força e sabedoria na condução do rebanho por pastos verdejantes e águas tranquilas. Eles choraram pela igreja. Houve quebrantamento e profunda comunhão. É isso que nós precisamos fazer, irmãos. Chorar pela igreja, nos quebrantar, buscar a presença de Deus diariamente e principalmente nos reunir para fazer isso. Deus não nos rejeitará se nós quebrantados nos ajoelharmos e orar ao nosso Deus. Só assim a igreja crescerá, irmãos. Só assim a igreja estará pregando o evangelho, estaremos preparados para resistir os dardos mais do que inflamados do inimigo contra a sua igreja. Precisamos orar, buscar juntos a comunhão com o nosso Deus, visitar os nossos irmãos, buscar os irmãos da igreja. Depois os presbíteros companheiros do ministério de Paulo o abraçaram, beijaram e o acompanharam até o navio. Houve entre eles, entre os irmãos, houve respeito entre os irmãos. Outra coisa que não podemos deixar de fazer, respeitar os nossos irmãos, independente de nossas posições. O respeito é fundamental para que a igreja do Senhor seja vitoriosa neste mundo. Nos respeitar mutuamente. Todos nós somos diferentes, temos pensamentos diferentes, mas o Espírito Santo nos conduz a um caminho só, um caminho verdadeiro, e o caminho é Cristo Jesus. Assim deve ser a igreja de Cristo. Precisamos buscar a comunhão com os nossos irmãos. E eu quero concluir, meus irmãos, esta palavra, esta pequena meditação dirigida aos líderes da igreja. Esse texto é muito importante para a igreja de hoje. São verdades que precisam ser relembradas pelos discípulos de Cristo. A igreja é de Deus. Isso não podemos esquecer. Ele a comprou.
Todavia, há pessoas que querem prejudicá-la. Por isso, os líderes hoje precisam ser firmes, cheios de sabedoria e firmeza espiritual para conduzir o rebanho pelos caminhos da paz, da alegria espiritual e da missão integral. Que estas verdades nos ensinem a sermos fiéis a Deus, a cuidar de sua igreja com amor, sem jamais prejudicá-la, e a desfrutar da comunhão dos santos, construindo igrejas que façam diferença na sociedade. Esta é a palavra que o Senhor tinha para os nossos corações nesta noite. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero, para encerrar esta pequena meditação, meus irmãos, quero que você, neste momento, busque a Deus comigo também. Presbíteros, feche os teus olhos e vamos buscar a presença de Deus e peça a esse nosso Deus que Ele possa incutir estas verdades, relembrar estas verdades no teu coração e que isto seja algo que venha frutificar no seu coração e no meu coração, nestes dias de dificuldade que a igreja tem passado. E eu creio, irmãos, que esses momentos passarão, esses momentos vão se acabar e a igreja voltará a ser uma igreja melhor, porque com essas dificuldades nós estamos aprendendo, estamos buscando o nosso Deus e creio, irmãos, em nome de Jesus, que a igreja não será mais a mesma. Será uma igreja que vai crescer, que vai divulgar a palavra, disseminar a palavra, e ela precisará dos seus presbíteros, dos seus diáconos, dos seus membros para fazer isso. Temos que ter uma vida integralmente buscando a palavra do nosso Deus, para termos sabedoria, termos discernimento, termos conhecimento da palavra, e assim nós estaremos crescendo espiritualmente, em nome de Jesus. Você crê nisso? Eu creio. Então vamos orar nesse momento e pedir a Deus a sua orientação e que Ele nos abençoe com essas verdades, em nome de Jesus. Querido Deus e eterno Pai, nós te damos graças, Pai, neste dia, nesta noite que estamos reunidos como igreja, Senhor. E te pedir, Deus amado, que o Senhor, através do teu Santo Espírito, venha nos relembrar sempre, Senhor, destas verdades, que a igreja é tua, que nós somos ferramentas tuas, nas tuas mãos, querido Deus, que realmente nós possamos nos entregar as nossas vidas ao Senhor e sermos fiéis à tua palavra, ao teu ensino, que nós possamos buscá-lo diariamente, Senhor, buscar na tua palavra o ensino, a sabedoria para termos uma vida santa, uma vida santificada, uma vida verdadeira diante de ti, Senhor, e buscar as pessoas que estão perdidas nesse mundo, Senhor. Muitas pessoas necessitam. Que nós possamos divulgar, disseminar a tua palavra, Senhor. Usa os presbíteros, Senhor. Usa os diáconos. Usa, Senhor, os membros da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil. Usa os irmãos da Igreja Presbiteriana de Vila Formosa, Senhor. Usa o seu pastor, o reverendo Paulo. Cuida dele, Deus amado. Cuida da sua família. Que ele seja também, Senhor, uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor, na direção da tua igreja, neste local, Senhor, em nome de Jesus. Graças nós te damos, Senhor, por esta noite, por esse estudo, por esta palavra que o Senhor nos deu, Senhor. E eu quero te pedir em nome de Jesus, de uma forma especial, Deus amado, que o Senhor abençoe todos os presbíteros da IPI de Vila Formosa, Senhor, que tem o ministério ali naquele lugar, seus familiares, que eles sejam felizes, que eles busquem a tua palavra e que eles se santifiquem, Senhor, a cada dia. É a oração e o desejo do nosso coração. Amém, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos agradecidos, Deus amado. Amém, querido Deus. Estamos agradecidos a Deus por nos permitir a este momento, que para nós é muito importante estar na casa do Senhor, em torno da palavra,
viver em comunhão sempre uns com os outros, buscando a tua